Hoje a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, aquilo que o apóstolo Paulo diz à comunidade de Coríntios, que a cruz de Cristo, para nós ela é uma força divina. A cruz de Cristo não é exemplo dos nossos inimigos de fé, como os testemunhas de Jeová e até os protestantes dizem quando vê uma pessoa com o crucifixo no peito, que nós estamos carregando o sinal de um Deus morto. Como já disseram para mim uma vez, usando a imagem de um revólver, né? Se convinha andar com um revólver no pescoço, porque o revólver simboliza a morte e eu estava andando com a cruz no peito. 1 Coríntios 1,18 diz isso: a linguagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Então o mundo espiritual, contrário à lei de Cristo e de sua Santa Igreja, tem uma aversão à Santa Cruz. O que era para nós antigamente um sinal de fé, cada vez mais vai se perdendo dentro do coração dos católicos. O andar com o crucifixo no peito vai se tornando algo antiquado, vai se tornando algo cafona e as pessoas vão perdendo isso. E nós precisamos resgatar essa proteção, essa arma que é o sinal da cruz. Este sinal que antigamente, o que era a cruz? A cruz ela era um sinal de suplício aos ladrões. Ela era tenebrosa por ser feia, sem qualquer ornato. Ela era mortífera, pois os homens eram colocados nela para morrer. Era fétida por ser plantada no meio de cadáveres. Mas depois da paixão, meu irmão, essa cruz, ela foi exaltada de diversas formas, passando de vulgar a preciosa, como diz André, salve ó cruz preciosa. De infrutífera passou a fértil, como anunciar o cântico dos cânticos. Subirei na palmeira e colherei seus frutos. De ignóbil passou a sublime, como diz Santo Agostinho, a cruz que era instrumento de suplício de ladrões passou para a fronte de imperadores. Como? Os seus imperadores fazendo na sua coroa o sinal da cruz, nas suas espadas, nos seus cinturões, honrando com ouro a cruz de Cristo. Das trevas passou a claridade, como comenta São João Crisóstomo. No juízo, a cruz e as cicatrizes de Cristo serão mais brilhantes que os raios do sol. Então Jesus vai vir para julgar todas as nações e ele vai vir com o seu cetro de ouro, o que é a cruz. São João Maria Vianney, no seu sermão sobre o juízo, ele diz que a cruz ela é um sinal tão forte que até os bem-aventurados no céu têm o sinal da cruz e os condenados têm o sinal da cruz no inferno. No céu, os bem-aventurados olham para ela e se exaltam e se enchem de um júbilo ainda maior por ver ali o sinal da sua salvação. E no inferno os condenados olham para a cruz, para que aumente ainda mais a sua pena, ao ter durante a vida ter negado a cruz. O sinal do nosso Cristo, o sinal do nosso Redentor. Da morte passou à vida eterna, daí se cantar o que antes levava à morte, agora é a fonte de vida, o que é a cruz. Do fedor passou a odor suave, como diz o Cântico dos Cânticos. Enquanto o rei estava deitado, o nardo, isto é, a Santa Cruz exalava o seu odor.
Ó bendita árvore da cruz, digna de adoração, digna de louvor, o São Francisco de Assis que expulsava os demônios que atormentavam as pessoas, somente traçando sobre elas o sinal da cruz. Amada cruz de Cristo. Um dia, um judeu ele entra na igreja de Santa Sofia em Constantinopla e vendo uma imagem de Cristo e pensando que estava sozinho ali, pegou a espada, aproximou-se da imagem de Cristo e sem demora cortou a sua garganta. Dali saiu sangue que atingiu o rosto e a cabeça do judeu que, aterrorizado, pegou a imagem, jogou-a num poço e logo depois fugiu. Um cristão que o encontrou disse: "De onde vem, judeu? Você matou um homem?" Ele: "Isso é mentira." O homem insistiu: "Você realmente cometeu um homicídio e por isso está manchado de sangue." O judeu: "O Deus dos cristãos é verdadeiramente grande e de todas as formas comprova sua fé. Não foi um homem que atingi, mas a imagem de Cristo, de cuja garganta saiu sangue." O judeu levou o homem até o poço, de onde retiraram a santa imagem. Conta-se que ainda hoje se pode ver a ferida na garganta de Cristo e que o judeu logo em seguida se converteu. Tem uma história aqui também no Legenda Áurea que eu quero trazer aqui, uma história curta de uma monja que, ao entrar numa horta e ver um alface, desejou, mordeu avidamente, esquecendo-se de benzê-lo com o sinal da cruz, e imediatamente caiu tomada pelo diabo. Quando o bem-aventurado Equício foi até ela, o diabo começou a gritar: "O que fiz? O que fiz? Eu estava sentado sobre o alface. Ela veio e me mordeu." O mencionado varão mandou-o sair imediatamente do corpo dela. Quantas vezes, meu irmão, nós nos alimentamos sem fazer o sinal da cruz? Quantas vezes, ao levantar da cama, ao ir dormir, nós não traçamos sobre nós o sinal da cruz e não nos abençoamos? Porque aonde está o sinal da cruz, o demônio não entra. Por isso é necessário novamente voltar a fazer e ensinar as crianças antes das refeições, no acordar, no dormir, cingir-se com este sinal que é um exorcismo espiritual feito em si mesmo e uma bênção derramada sobre os alimentos. Porque existe uma luta, existe uma fúria demoníaca contra o homem e a mulher de Deus que estão na caminhada, e o preço pago no inferno para destruir um homem ou uma mulher de Deus é muito alto. Para encerrar, uma pequena também história que São Gregório traz para nós sobre o valor de uma alma. Ele diz: alguém entrou no templo dos ídolos e viu Satanás sentado junto de toda a sua milícia. Um dos espíritos malignos aproximou-se e adorou Satanás. De onde você vem? Satanás pergunta para ele. Fui a tal província onde suscitei muitas guerras, fiz muito tumulto, derramei sangue copiosamente e vim comunicar a você. Satã disse: em quanto tempo você fez isso? Ele: 30 dias. Satã: por que levou tanto tempo para fazer isso? E disse aos assistentes: vão, açoitem-no e maltratem-no duramente. Veio um segundo, adorou, dizendo: eu estava no mar, Senhor. Provoquei o máximo de agitação, afundei muitos navios e matei inúmeros homens. Ele: em quanto tempo você fez isso? O outro respondeu: em 20 dias. E mandou flagelá-lo da mesma forma, dizendo: trabalhou pouco e em tanto tempo. Veio um terceiro e disse: estive em certa cidade onde excitei rixas entre os participantes de uma festa de núpcias. Num casamento, fiz derramar muito sangue, matei o esposo e vim informá-lo. Ele perguntou: em quanto tempo você fez isso? O outro: em 10 dias. Satanás: não fez mais nada em tantos dias?
e mandou que os presentes o açoitassem. Veio um quarto e disse: Fiquei 40 anos no deserto, trabalhei com um monge e com dificuldade acabei por levá-lo ao pecado da carne. Ao ouvir isso, Satã levantou-se de seu trono e, beijando-o, tirou a coroa da própria cabeça e colocou-a na dele. Fez com que se sentasse ao seu lado e disse: Você fez uma coisa grandiosa e trabalhou mais do que os outros. Pode ser desta forma ou alguma parecida que os espíritos discutiram, e Gregório omitiu. Meu irmão, isso é o que acontece no mundo espiritual. Quando os demônios conseguem derrubar uma alma e eles podem ficar ali a vida inteira para tirar aquele servo de Deus, aquela serva de Deus do caminho. O demônio tem paciência para te destruir, para destruir a tua família, para destruir o teu casamento. Então é hora de vigiar. É a hora de tomar posse da força da cruz. Se você não tem um crucifixo na tua casa, é necessário comprar. E comprar um belo crucifixo. Porque a gente gasta dinheiro com tanta bobeira, compra um celular de mais de R$ 1.000. E aí você vai na casa do católico, não tem uma imagem digna, uma imagem grande, um crucifixo belo, um oratório. E aí Deus olhando para o tamanho da tua TV, para o preço do teu celular, para o valor do teu carro e o pouco que você gastou com as coisas sagradas que poderiam atrair bênçãos sobre a tua casa. Ele vai dizer: não, você não tinha fé, você não me honrou dentro da tua casa. Hoje que a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz, olhe bem para o interior do teu coração e para o interior da tua casa. Como você tem honrado este sinal, que para nós não é um sinal qualquer, é sinal de salvação.